Hoje eu quero partilhar com vocês uma reflexão que eu fiz sobre uma aula de escrita que eu fiz hoje pela manhã. Tem um professor muito querido meu, que é o professor Rodrigo Gurgel. Ele fala nas redes sociais sobre escrita, sobre literatura, e ele tem um canal no Telegram. E hoje de manhã eu fui fazer uma aula sobre escrita e, para minha surpresa, me fez refletir muito sobre a questão da nossa existência no mundo, de como a gente se comporta, né, em relação ao tempo. O que ele dizia? Ele dizia que a escrita, ela é uma forma da gente sintetizar duas linhas paralelas. Uma é a linha da vida por si mesma e a outra é a linha da minha vontade, do meu eu, né? Então, assim, a gente vive se questionando sobre o tempo, né? Sobre esse tempo que passa. A vida, ela acontece. E eu já fiz aqui várias vezes essa reflexão do tempo com vocês, né? Nós temos uma linha do tempo que é do tempo que passa, é o tempo do relógio. Essa vida ela não para. Por quê? Porque o relógio ele está rodando, os dias eles estão acontecendo, estão passando-se os meses e a vida vai acontecendo, né? Essa linha do tempo cronológico, ela não para. O que acontece? Muitas vezes nós não estamos passando pelo tempo. Nós estamos permitindo que o tempo passe por nós sem que a gente imprima a nossa marca, a marca da nossa existência nesse tempo, né? E então, o professor me fez refletir sobre isso, né? Que muitas vezes nós passamos o dia, nós cumprimos tarefa, nós dormimos, acordamos, trabalhamos, vamos para casa, cumprimos com as nossas obrigações, dormimos de novo, acordamos, dormimos de novo, acordamos, e os dias eles vão passando de uma forma automática. Então nós colocamos a vida no automático e a vida vai acontecendo e a gente não se dá conta de quem nós somos nesse tempo que passa. E através da escrita nós temos essa possibilidade de unir essas duas linhas, né? De poder olhar para a minha história e poder refletir quem sou eu. E essa é uma outra pergunta, né, que eu vejo que as pessoas têm cada vez mais dificuldade para responder. Quem sou eu no mundo? Né? Muitas vezes nós nos esquecemos de quem nós somos. Tem uma passagem do filme do Rei Leão que eu gosto muito, né? Que é quando o leãozinho ele se afasta ali da família dele, ele vai viver na floresta e ele se esquece de quem ele é, que ele é o filho do rei, que ele tem uma missão, né? Que ele tem um reino ali, que ele tem pessoas que precisam dele, ele tem pessoas para liderar e ele se esqueceu da essência. Até que vem um outro personagem e pergunta, e diz para ele, né? Olha, Simba, lembre-se de quem você é. Você é o filho do rei. Então essa pergunta convocou ele para a vida. E eu vejo que nós também muitas vezes estamos anestesiados diante dessa realidade. A gente vai vivendo no automático e a gente se anestesia. E aí a hora que a gente vê, a gente se esquece de quem nós somos. Então, quem somos nós? Quem sou eu neste mundo? Né? Como eu estou vivendo? Será que eu me esqueci de quem eu sou? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos vida. Foi nos dado uma vida para que a gente viva nesse mundo. Nós existimos num mundo. Então, nós temos vida, nós somos pessoas humanas, nós somos livres, né? Temos responsabilidade. Então, nós somos pessoas capazes de decidir sobre a nossa história, né? Sobre a nossa vida. Nós temos valores, temos coisas que importam na nossa vida. Se eu te perguntar agora, o que realmente importa para você? O que você me responderia? Você conseguiria responder essa pergunta já de imediato? Quais são aqueles valores que são inegociáveis na sua vida? Que você não muda, pode passar o dia, pode mudar a sua circunstância, mas aquilo é concreto, aquilo você acredita, você baseia a sua vida e as suas escolhas nesses valores. O que realmente importa na sua vida? Você consegue ter a resposta para essa questão? Isso é uma coisa que nós precisamos refletir, né? Muitas vezes essa vida que a gente vive no automático nos distancia dos nossos próprios valores. Então eu gostei muito dessa reflexão do professor Rodrigo Gurgel, porque vem de encontro a uma proposta que eu já havia feito para vocês e que eu trabalho isso, né, com as pessoas que chegam a mim, que é da importância da gente poder escrever a nossa própria história. E aí ele diz de uma experiência nessa aula que eu fiz hoje de manhã de um escritor que chama Roberto Alvim Correia. Eu não o conheço, tá? E também não tenho e nem li
o livro que ele citou. Mas o professor Gurgel trouxe uma experiência, né, um relato desse autor sobre um diário que ele fez. E é um relato onde ele diz da sensação que ele tem sobre a passagem do tempo, né? Uma sensação de uma dispersão vã. É como se a gente vivesse o tempo e a gente se esquecesse daquilo que é mais importante. Então ele traz o relato desse autor, né, do Alvin Correia, onde ele diz assim, que a gente vive numa dispersão vã e aí a gente não pode esquecer daquilo que é o mais importante para nós. Então a gente precisa todo o tempo estar se relembrando, né, quem nós somos e o que realmente importa para mim, né? E escrever é uma forma de convergir essas linhas, porque muitas vezes a linha da vida ela acontece, a gente vai vivendo, o tempo vai passando, mas nós não conseguimos imprimir nesse tempo e na nossa própria existência a nossa marca pessoal. A gente não consegue viver de acordo com os nossos valores, né? Porque a gente precisa viver, mas não de qualquer forma, porque senão a nossa vida não tem sentido nesse mundo, né? Então, como que a gente precisa viver? A gente precisa escolher. Nós precisamos ser o autor da nossa própria história e não só o autor, tá? Nós somos o autor da nossa própria história e nós temos que ser o personagem principal da nossa vida. Então, eu sou o autor e também sou o personagem. Então, minha vida é uma narrativa, né? A nossa vida ela é uma história. Eu costumo dizer que nós recebemos um livro, que é o livro da vida, e nós temos somente esse livro. Então, nós temos uma história de hoje para trás, tudo que já aconteceu é a minha existência nesse mundo, tá? É aquilo que eu tenho registrado, é aquilo que eu tenho de concreto da minha existência, que já está no meu livro. Eu não tenho como ir lá e apagar algumas páginas, né? Às vezes a gente vive algumas situações e algumas histórias na vida que a gente quer ir lá, voltar, apagar, arrancar a página, rasgar, né? Grampear o livro e não ter mais acesso. Mas isso não é possível. Por quê? Porque uma vez que aconteceu, esse fato ele está eternizado na minha história, na história da minha existência. Agora, as páginas de agora, deste momento presente para frente, elas são em branco. Então, nós vamos imprimir, nós vamos escrever nela aquilo que a gente decidir, aquilo que a gente escolher. Então, eu te convido hoje, de forma livre, como pessoa, que você possa se reconhecer nesse mundo, que você possa olhar para a sua vida e que você possa escrever a sua história. Que você possa escrever, que você possa se lembrar de quem você é. E que você possa não viver a sua vida somente no automático. Que você possa olhar para a sua vida, que você possa identificar quais são esses valores, né? O que que realmente importa para mim? E se você está conseguindo viver, tá? Então a proposta é essa. Essa aula me ensinou muito, porque através da escrita a gente consegue, né, não simplesmente olhar para essas duas linhas, porque muitas vezes a gente vai viver a vida inteira nessas duas linhas e essas duas linhas elas estão indo para a mesma direção. Só que elas não podem caminhar separadas. Por quê? Porque nós somos uma inteireza. Nós, como seres humanos, nós somos pessoas inteiras, integrais, né? Então nós não podemos nos fragmentar. Nós não podemos ter valores, querer uma coisa na vida e viver de outra forma. Nós precisamos ter essa coerência. Nós precisamos convergir essas duas linhas, né? Da vida que passa e da vida que eu quero ter. E a escrita vai nos ajudar a identificar. Então, eu quero propor que você faça o seu diário, né? Eu tenho vivido essa experiência e muitas pessoas, né, também que eu conheço e que chegam a mim já estão conseguindo escrever a sua própria história. E através disso a gente materializa, né, a nossa vida. A gente consegue olhar para a nossa história, porque muitas vezes a gente se esquece. Então, quando a gente volta lá no nosso diário, a gente vai se recordar quem nós somos. Nós vamos recordar quais são os nossos objetivos, quais são os nossos valores, quais são as vezes também que nós não conseguimos cumprir com o nosso propósito. Então, essa experiência do diário, ela pode te ajudar. Eu te convido a pegar um caderno e a começar a escrever, tá? Não precisa criar cerimônias, é simplesmente dedicar um tempo para você refletir sobre o seu dia. E aí escrever
como foi o seu dia, né? Quais são as coisas que realmente importaram para você nesse dia, o que você fez para que você possa se dar conta, né, de como você está vivendo. E essa escrita, ela nos ajuda nesse processo de amadurecimento, da gente poder perceber quem nós somos, para que a gente possa caminhar para aquilo que de fato nós devemos ser. Porque a nossa vida, ela está em constante movimento. Assim como o tempo passa, nós passamos, né, pela vida. E nós imprimimos a nossa marca no mundo. Nós somos pessoas dinâmicas, a vida é dinâmica, né? Então nós precisamos sempre caminhar daquilo que nós somos para aquilo que nós devemos ser. E isso tem que acontecer de uma forma livre. Então fica essa reflexão, né, para nós. Agradeço imensamente ao professor pela aula, acrescentou muito na minha vida e eu espero que acrescente também na sua. Um grande abraço.